função de um projeto estrutural. O projeto estrutural, entre os projetos indispensáveis para uma edificação, né? Só lembrando quais são os outros, né? Os outros projetos que são indispensáveis para uma edificação é arquitetura, instalações elétricas e hidráulicas, fundações e estrutura, certo? Esses são os minimamente projetos assim que eu preciso ter para uma edificação, né? Não dá para construir sem esses projetos. Quer dizer, até dá, mas você não vai ter uma construção como se espera, né? Com a qualidade e segurança que se espera. Além disso, a gente tem outros, né, que podem fazer parte disso: paisagismo, interiores, a pressurização, bombeiros, de canteiro, tem projeto de canteiro de obra, fachada, impermeabilização, tem projeto de manutenção, o programa de manutenção e assim vai. Então a gente tem diversos tipos de projetos. Para que eu faça um projeto estrutural, é obrigatório que eu tenha minimamente a arquitetura desses projetos. O que é obrigatório que eu tenha para começar um projeto estrutural é arquitetura. Não existe projeto estrutural sem arquitetura, certo? Não tem como isso acontecer. Sem arquitetura não tem projeto estrutural. Então a arquitetura é o mínimo. Lógico que além de arquitetura a gente precisa de algumas informações, como topografia, eu preciso saber como são a vizinhança, fotos ali da vizinhança é importante, entender como são os vizinhos. Eu preciso, depois do projeto de instalações, dá para entender se eu tenho, por exemplo, algum tubo furando alguma viga, por exemplo. Tá? Então essas são as informações mínimas. Eu preciso de uma sondagem para fazer o projeto de fundações, e então de estruturas e assim vai. Tá? Então esses são os mínimos. A função de um projeto estrutural é garantir a segurança, tá? Portanto, a resistência e estabilidade, que a casa não caia, por exemplo, né? Que ela resista aos esforços solicitantes. Então, quais são, Rangel? Uma pessoa dentro da casa, os móveis, se é uma garagem o carro, se é uma biblioteca os livros, enfim, se é uma academia os equipamentos. Então, aquilo que se espera de uso da edificação, além de esforços externos, né? Vento, se é um muro de arrimo, empuxo. Então, tudo que está sendo solicitado essa edificação, ele precisa resistir aos esforços. Então, esse é o mínimo que se espera. Que a pessoa que esteja dentro dessa edificação, ou que faça parte dessa edificação, que seja uma ponte, que seja uma casa, um prédio, qualquer construção, né? É uma edificação, a gente está chamando isso de edificação, ela precisa ser segura, né? Além disso, segurança e estabilidade, a gente tem resistência e estabilidade, nós temos a durabilidade. É sim função de um projeto estrutural, e eu diria que isso aqui é uma das palavras mágicas que a gente tem hoje. É sim função, importância de um projeto estrutural que ele garanta a durabilidade dessa edificação, que dure o tempo necessário, né? Então, a durabilidade hoje mínima de projeto é de 50 anos. Então eu não posso ter uma durabilidade menor que 50 anos. É a vida útil de projeto mínimo, determinada ali pelas normas, tá? Então não posso ter menos que 50 anos. E aqui entra um ponto importante, porque você já viu aquela frase de eu sempre fiz assim e nunca caiu. Eu sempre fiz assim e nunca caiu nenhuma casa que eu fiz ou nenhum prédio que eu fiz.
Então note, não é função só não cair, é função que ela seja durável. E a durabilidade inclui saúde dessa edificação. A saúde da edificação é que ela não tenha manifestações patológicas. Então aqui entra uma fissura, uma impermeabilização, enfim, recalques, né? Então que essa estrutura tenha uma vida saudável. Então essa é a função também de um projeto estrutural. E além disso, é sim função do projeto estrutural buscar economia e construtibilidade. Então, um projeto estrutural sim busca, além da segurança, que é uma coisa que é inegociável, e eu consigo aqui, inclusive tem uma live aqui já no canal falando como garantir a segurança no projeto estrutural, garantir a economia. Então a gente construir com a segurança que se espera, não precisa de preciso construir algo mega seguro, né? Mas que dê a garantia necessária. A gente não precisa de exageros, né? Não precisa construir algo para resistir a um míssil, por exemplo, né? Senão teria construções caríssimas. E garantir a economia necessária dentro, atendendo a requisitos como a arquitetura. O projeto estrutural não está ali para brigar com a arquitetura, pelo contrário, é para viabilizar a arquitetura, atendendo os requisitos como arquitetura, né, a viabilizar essa arquitetura, e materiais e mão de obra regionais, né? Então, disponibilidade, que seja disponíveis naquela região. Não adianta eu forçar, por exemplo, um projeto estrutural em alvenaria estrutural, se naquela região não tem mão de obra e nem materiais para isso, tá? Então é essa a função de um projeto estrutural e para isso que serve um projeto estrutural.